Sejam bem-vindos a mais um quadro Entre Gays e CEOs. Hoje estamos gravando pela primeira vez num dos ativos de uma empresa listada. Estamos hoje na Taurus, gravando na loja dela. Está conosco aqui o Salésio e também o CFO da empresa, o Sérgio. Tudo bom, senhores? Tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado pela visita aqui na nossa loja Conceito. É um prazer grande, estamos à sua disposição. Bom, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho da história da empresa, quais são os produtos, enfim, conte tudo o que você puder da empresa. Então, a Taurus é uma empresa que completou agora essa semana 84 anos de idade, né? Costumo dizer que para o Brasil isso já é uma coisa típica, né? Dificilmente uma empresa consegue 84 anos de idade. E a Taurus é uma empresa estratégica de defesa aqui no Brasil, ou seja, nós somos uma empresa estratégica para o Ministério da Defesa brasileiro. A gente atua no mercado mundial, a gente exporta para mais de 100 países, sendo o maior mercado nosso o mercado americano, segundo maior mercado, o nosso mercado interno aqui. A Taurus tem uma característica que diferencia das demais empresas do nosso segmento, que é o nosso portfólio de produto. Eu costumo dizer que a Taurus não é uma fábrica de pistola, não é uma fábrica de revólveres, não é uma fábrica de armas táticas, nem de armas longas e esportivas. A Taurus é uma fábrica de armas. A gente fabrica pistolas, revólveres, armas táticas e armas esportivas. Então, isso é o que nos diferencia do mercado, evidentemente, além de outras características que a Taurus tem. Mas o nosso portfólio completo é um diferencial para a gente ter conquistado aí o lugar de maior vendedor de armas leves do mundo, né? Além disso, a gente tem uma linha de acessórios que vocês viram aqui na loja, que não é tão importante em termos de faturamento, mas é importante para agregar valor à marca, né? Já que o nosso produto o nosso usuário, né? O nosso consumidor é um consumidor temático, então ele acaba usando de tudo o que faz relação com a marca de arma, ele usa, seja uma camisa, uma bota, uma calça, enfim, canivete, faca. Entramos agora com uma linha de facas customizadas, né, de cutelaria, enfim. Então, e mais recentemente, em termos de produto para defesa, a gente lançou uma linha de supressores, que é diferenciado no mercado, é um supressor que tem, além de todas as características de um equipamento um supressor, eles são os mais leves do mercado mundial. Então, resumidamente, essa é a Taurus. Supressor, só para contextualizar, é o silenciador. Silenciador, abafador de ruídos para o estampido, né, para o tiro. Sérgio, também conta um pouquinho da sua trajetória e também do Sérgio, como que vocês chegaram aqui na Taurus? Então, a Taurus é uma empresa que a gente admirava lá atrás, era mais ou menos concorrente nossa. Eu venho da CBC, da Companhia Brasileira de Cartuchos, tenho 33 anos de CBC, e a Taurus era uma empresa que para nós era uma referência, né? A Taurus teve muitos anos de sucesso e teve uma crise, né? Aliás, a gente se conheceu por conta disso, né? Não pessoalmente, mas na mídia a gente se conheceu por conta desse período de crise da Taurus ainda. E isso... Eu costumo dizer, esse período de crise da Taurus foi bom ou foi ruim, né? No nosso caso foi bom, porque senão a gente não teria comprado a Taurus, obviamente. Compramos a Taurus tinha sérios problemas, principalmente de imagem nesse segmento, e o nosso produto é um produto que tem que transparecer para o consumidor confiança, confiabilidade. Então um produto como o nosso, você não pode ter dúvida se ele vai funcionar na hora que você precisar. Então a Taurus acho que o maior problema da Taurus lá atrás era a credibilidade em todos os sentidos, né? Não só do produto, como de resultados e tudo mais. Então, a partir de 18, a gente comprou a companhia em 14, teve todo esse processo do CAD para ver concentração de negócios, depois eu fui para o conselho da companhia, vice-presidência, e depois assumi a presidência em 2018, foi quando a gente começou a fazer todo o processo de mudança da companhia e reestruturação da companhia, né? Nesse período o Sérgio veio para a gente, em 18 também, ele já era nosso gerente financeiro, e aí veio a assumir a diretoria financeira e de relações com o mercado, com os investidores. E aí, Sérgio, conta um pouco aí da história da Taurus também aí. Eu como o Salésio falou, eu entrei na Taurus em 16, eu girei um pouco mais, o Salésio já
tem um bom tempo de grupo. Eu estava na época na Brookfield, na parte de Timber, em Campo Grande. Antes disso, eu tinha trabalhado na Steel, na Sandoz e na Sodexo, na época que a Sodexo comprou a Puras, que fez aquele negócio que levou parte da operação para Porto Alegre. E nessa época eu estava no Mato Grosso, do Mato Grosso na Brookfield, e aí a Taurus estava se mudando para São Leopoldo e fizeram a minha proposta de ir para a Taurus. E eu já tinha uma admiração pela empresa, sou gaúcho, né? Então eu conhecia a Taurus bem. E aqui naquela época eu achei interessante o projeto que a Taurus tinha, esse projeto de expansão, de se tornar a maior empresa de armas leves do mundo. Achei o projeto desafiador, acabei indo para o Rio Grande do Sul, e aí quando o Salésio assumiu em 2018, ele me promoveu para diretor financeiro e diretor com relação com investidores. Então foi uma questão muito, acho que da minha parte, uma questão muito grande de admiração da empresa. Sérgio, conta um pouquinho da evolução dos resultados ao longo dos últimos anos, como é que está o endividamento da empresa. Depois eu vou perguntar para você política de dividendos. O que aconteceu? Como o Salésio passou, a gente passou por um grande processo de turnaround de 2018, quando o Salésio assumiu. Quando a gente olha os anos anteriores, principalmente ali 16 e 17, foram anos muito complexos. A gente chegou aí no ano de 2017 fechar com um EBITDA negativo de menos 137 milhões. Então a empresa estava vindo com um histórico muito grande de queimar caixa. Nosso endividamento na época estava batendo R$1 bilhão. Eu brinco quando a gente começou a negociação do sindicato de bancos, que a gente teve, como a gente tinha uma dívida muito grande na época, a gente teve que unir todos os devedores, oferecer algumas garantias para fazer uma operação sindicalizada, porque naquela época todo mundo acreditava que a Taurus estava entrando numa recuperação judicial e não teria mais volta. Então naquela época a gente fala que, quando a gente falou que em 2018 a gente ia fazer resultado positivo, as pessoas riam. Nossa meta em 2018 de EBITDA era cerca de 60 milhões. Então a gente passou por toda essa reestruturação, a gente fechou o ano de 2018, eu acho que foram com 118 milhões de reais de EBITDA positivo, a gente tem que dizer, essa grande mudança que a gente falava EBITDA negativo. E para vocês terem uma ideia, quando a gente fechou o primeiro ano positivo, a gente tinha uma relação entre dívida líquida e EBITDA de 11,2 vezes. Ou seja, a gente tinha que trabalhar 11 anos sem despesa financeira para pagar essa dívida. Então a gente começou um processo muito grande dentro da empresa, liderado pelo Salésio, de corte de custos. Então a gente começou a olhar muito a operação da empresa, muitos processos da empresa. A Taurus é uma empresa muito voltada para processos produtivos. Como é que a gente poderia tornar os processos produtivos mais rentáveis? Começamos também um processo de sourcing global de fornecedores. Então hoje a gente tem fornecedor em Taiwan, a gente tem fornecedor na Itália, a gente tem fornecedor na Turquia. Então a gente abriu um leque muito grande de fornecimento. Então, a gente começou um processo bem grande de turnaround. Salésio, depois vai falar um pouquinho de lançamento de novos produtos. A gente lançou muito produto novo e todos os produtos que a gente lançava, além de agregar qualidade, a gente também conseguia posicionar ele por um preço superior ao produto anterior, mas mantendo o mesmo custo. Isso é um mantra que a gente tem na empresa. Toda vez que a gente lança um novo produto, o produto novo tem que manter o mesmo custo do produto anterior com mais qualidade. Então isso também mudou muito o perfil da empresa. Quando tu olha o nosso ticket médio de 18 para 23, praticamente dobrou o nosso ticket médio. Então tu vê que tem uma agregação de valor muito grande no produto. Então a gente começou todo esse projeto, obviamente teve as questões do Covid que alavancaram muito as vendas da empresa. A gente acabou todo esse processo, é a empresa que se beneficiou mais disso. A gente tem, acabando todo o processo do Covid, todos esses problemas que a gente teve no mundo, a gente se manteve nos Estados Unidos como uma empresa, mantevemos como uma empresa líder no mundo de armas curtas. Então, durante todo esse processo, a gente melhorou muitos resultados. E com essa geração de caixa, Thiago, a gente aproveitou para desalavancar a empresa. Então, a gente, no final do ano passado, acabou com o sindicato de bancos, né? Nós conseguimos pagar a dívida e fizemos operações unilaterais. Então, hoje, tu pode ver que a gente tem uma dívida líquida EBITDA entre 0,4 vezes, 0,3 vezes, ou seja, a dívida não é mais o problema da companhia. Então, todos esses passos, eu diria que foi um processo de turnaround muito bem estruturado. A gente começou primeiro dando resultado, dando lucro, porque a gente brinca, uma das coisas que a gente aprendeu com a Galeazzi, consultoria que nos ajudou, é que para chegar no 10, tu tem que passar pelo 1, 2, 3, 4, 5. Então a primeira coisa que tem que fazer é resultado. Depois do resultado, a gente começou no processo de desalavancar a empresa. Depois de desalavancando a empresa, a gente começou um processo de investimento em produtos e investimentos em processos. Então
Então, eu diria que todo o turnaround da empresa foi muito bem estruturado. E a gente chegou no que a gente fala, a gente brinca que 2022 foi encerramos esse capítulo. A empresa está completamente saneada, a empresa gera caixa, a empresa não tem mais problema de endividamento. Então, eu diria que foi todo esse processo, a questão de olhar custos muito, muito fortes e essa questão de ter um passo a passo para a gente cumprir todas as etapas que a gente queria lá em 2018 para acontecer esse turnaround. O Salésio sabe que eu era um descrente desse trabalho todo, mas eu não era o único. Inclusive, você falou que a consultoria que trabalhou com vocês dava 90% de chance. Então, conta aí, qual foi o milagre que aconteceu? Então, o Sérgio falou, resumidamente, os pilares que a gente focou nesse processo de turnaround, né? Mas assim, o que era a nossa cabeça? Primeiro, a gente tinha que criar um portfólio de produtos novos. Por quê? Porque aqueles produtos que nós tínhamos, o consumidor tinha dúvidas com relação a ele. Não vou nem entrar no mérito se o consumidor estava certo ou está errado, e não é importante isso. O importante é a gente ter diagnosticado que o nosso consumidor tinha dúvidas com relação ao produto. Então a gente investiu muito no desenvolvimento das pessoas. A Taurus hoje tem 250 engenheiros no quadro de funcionários. É difícil uma empresa no Brasil de 3 mil funcionários, 2.800 funcionários, ter 250 engenheiros. Então a gente trabalha muito em cima de desenvolvimento de produto e processo, que é um binômio que a gente trabalha muito forte, que é aquilo que o Sérgio falou. Para cada produto novo que a gente desenvolve, a gente tem que agregar valor naquele produto para que o consumidor possa pagar mais por ele. E no processo, então, enquanto a minha equipe, a minha engenharia de produto está desenvolvendo um produto, a minha engenharia de processo está desenvolvendo um processo para que esse produto, no máximo, ele tenha o custo igual a um semelhante. A ideia é sempre ter um custo menor. Enquanto eu estou desenvolvendo um produto com valor agregado, eu estou desenvolvendo um processo para produzir ele com um custo menor. Bom, isso é um ponto. Outro ponto é a questão de tecnologia e inovação. Então a gente desenvolve muito, além do produto, materiais. A Taurus foi a primeira empresa do mundo a lançar uma pistola contendo grafeno na sua composição. Isso é super importante para agregar valor no produto. E no caso nosso, do Brasil, né, nós temos 75% das reservas de grafeno no mundo. Então, isso é um diferencial para o país também. Nós estamos trabalhando muito forte agora em nióbio também. Nióbio é um material que a gente está trabalhando nessa nossa engenharia de materiais, que tem uma proposta, por exemplo, de acabar com, segundo os nossos engenheiros, aí, os nossos cientistas, aí, o nióbio tem a proposta de acabar com o câncer dos metais, né? Acabar com a ferrugem, com a corrosão. A gente não chegou nesse ponto ainda, mas a gente já descobriu vários conteúdos importantes nesse produto, né, em termos de durabilidade, leveza, enfim, tudo mais. Então, e além disso, a gente trabalha muito forte em equipamentos também. Então, se você for conhecer a Taurus hoje, nós investimos nos últimos 3, 4 anos mais de R$500 milhão em equipamentos novos. Nós temos uma linha de produção robotizada. Então, a Taurus se preparou para isso, né? Não era assim antes. Não, muito pelo contrário. Artesanal, né? Era bem artesanal. E aí, quando você tem uma linha de produtos como a nossa, que você precisa de intercambiabilidade, né? Você precisa de uma situação extrema, pegar uma arma que tem, sei lá, que teve algum problema por muita usura, por usar muito, você tem que canibalizar essa arma e essas peças têm que ser intercambiáveis a outra que você continua, sei lá, em operação fazendo uma manutenção dela em tempo real. Então, esse processo artesanal era muito ruim para o nosso produto. Então, hoje, a gente tem uma linha de produção que é extremamente flexível e ela te garante que o teu funcionário monte um Lego. Nós não temos mais ferramenta na linha de produção. Não existe lima, martelo, alicate. Ou seja, o cara monta o Lego ou não monta o Lego. Tão simples quanto isso. Bom, vamos falar dos principais mercados da companhia. Você falou que exporta para mais de 100 países, porém, alguns países têm uma relevância grande, né? Como Estados Unidos, Brasil, e também queria que você falasse um pouquinho das oportunidades que tem na Índia. Conta um pouquinho de como está a conjuntura desses mercados nesse momento. Então, junto com o Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia que nós criamos, que são esses engenheiros de produto, processo, materiais e equipamentos, a gente tem um núcleo de inteligência de mercado muito forte. Porque nós entendemos lá atrás, quando a gente assumiu a gestão da companhia, que tão importante quanto fazer produto é fazer produto para quem, como e por quê.
Então a gente tinha que entender como é que o consumidor pensava e reagia, e como os mercados do mundo estavam estruturados, né? Então esse é um grande diferencial que a Taurus tem. E com essas informações na mão, o mercado americano é o maior mercado civil do mundo, isso aí para qualquer empresa de arma. O mercado americano, quem não produz para o mercado americano pelo menos 60% da produção, não da sua produção, seja uma empresa fora dos Estados Unidos, ela não participa dos Estados Unidos, do mercado americano. Então, o mercado americano é realmente o maior mercado civil do mundo. A Taurus sempre teve uma posição muito forte antes do período de crise da companhia nos Estados Unidos, tanto que nós temos uma fábrica nos Estados Unidos há mais de 40 anos. Então, o mercado americano é, de longe, o maior mercado. O segundo maior mercado nosso se transformou, o Brasil se transformou no segundo maior mercado civil, e depois a gente tem posição no mundo inteiro, mas em mercados menos relevantes no que diz respeito ao mercado civil. Agora, a Taurus tem uma característica bastante grande por ser muito competitiva, né? A gente costuma dizer, né, Sérgio, que nós somos hoje uma referência no mundo, não só como o maior vendedor de armas leves do mundo, mas como uma empresa que tem os melhores resultados. Mesmo esse ano, que é um ano complicado por conta do mercado brasileiro, nós já vamos falar disso, e por conta dos estoques no mercado americano, a gente ainda faz resultados muito melhores do que os nossos concorrentes. Já visto o último relatório, a gente compara, inclusive, as duas empresas de capital aberto que são referência nesse mercado, a Smith & Wesson e a Ruger, né? A gente continua fazendo resultados melhores do que eles. Bom, enfim, voltando à questão dos nossos resultados, a gente, por ter custos sob controle e uma produtividade espetacular, e ter equipamentos e processo no estado da arte, a gente consegue participar de licitações no mundo inteiro de uma forma bastante agressiva, né? Então, a gente tem, de novo, repetindo, o mercado civil, os Estados Unidos é o maior, o segundo mercado brasileiro, depois a Europa e o resto do mundo, e nos mercados militares a gente está sempre participando das licitações militares e policiais no mundo inteiro, né? O principal mercado nosso policial e militar é Filipinas, por conta de um trabalho forte que a gente começou a fazer em 2018. Lá a gente tem padronizado no governo das Filipinas as nossas pistolas TS-9, o nosso T-4 para as forças militares também. Então é um mercado extremamente importante, e assim vários outros países, inclusive tem vários contratos na área militar que são contratos que a gente não pode divulgar, tem cláusula de confidencialidade, essas coisas, tudo por ser um produto estratégico, né? Se quiser que eu já emendo para fazer uma análise rápida dos mercados, então é isso aí, Thiago. Brasil, Estados Unidos e o resto do mundo. Então, Brasil nós não aconteceu esse ano, né? Com essa mudança de governo, saiu, se todos vão lembrar, saiu um decreto regulamentando o nosso segmento em janeiro, que até agora não foi regulamentado, na verdade, as portarias não saíram, saiu um novo decreto no meio do ano, substituindo o primeiro decreto que também não foi regulamentado. Então o Brasil simplesmente não aconteceu esse ano, né? Com esse governo, a gente não é só o caso da Taurus, a gente vê vários segmentos aí com problemas sérios, até por falta de definição dos rumos e das estratégias do nosso país. Os Estados Unidos, nós pegamos, esse ano é um ano atípico nos Estados Unidos, por quê? Durante a pandemia, o mercado americano superaqueceu, né? As vendas nos Estados Unidos foram muito grandes, foram recordes históricos, né? Nunca visto na intenção de compra dos americanos. Porém, quando terminou a pandemia, e a gente dizia muito isso, que a gente voltaria aos anos de pré-pandemia, né? 2019, enfim. Só que o mercado, a cadeia ficou estocada, né? Coincidiu com essa questão dos estoques elevados, a economia americana, com a questão da inflação e as altas taxas de juro para o mercado americano, o nosso distribuidor mudou o perfil de compra dele. Então ele trabalhava com 3 meses de estoque e reduziu os estoques para 30 dias, 40 dias. Então você teve, coincidentemente, que desovar os estoques da pandemia, né, do excesso de demanda na pandemia, e adequar os estoques à nova economia brasileira, reduzindo seus estoques. Então isso tem uma reação, né? Se o meu distribuidor diminui o tempo de estoque, eu tenho que aumentar o meu tempo de estoque, prevendo um possível aquecimento no mercado americano. O mercado americano é
os números são muito, muito grandes. Então, qualquer reação no mercado americano, se a empresa não tiver, ela perde o momento. Foi o que aconteceu com a Taurus na pandemia, né? Nós aproveitamos muito o momento. Por quê? Porque estávamos estruturados, com linhas de produção flexíveis, enfim, produtividade alta, custos competitivos e tudo mais. Bom, então, o mercado americano está nessa fase de adequação à economia americana, né? Nesse momento, os estoques da pandemia foram embora, mas agora estamos passando por esse processo e estamos preparados para um possível aumento de demanda, até porque, lembro que ano que vem é um ano pré-mudança de governo nos Estados Unidos e o mercado americano é muito cíclico com relação a essa questão, né? A cada 4 anos você tem um pico de demanda dependendo da questão do comportamento dos candidatos nos Estados Unidos. Bom, Estados Unidos, Brasil, Índia. Esse nosso centro de inteligência nos mostrou que o mercado indiano seria um país que investiria muito na área de defesa, na área do nosso segmento. E aí, por isso que nós fomos também procurados pelo mercado, pelo governo indiano, através de uma empresa privada, para fazermos parte de um projeto que chama Make in India. O que é esse projeto? É um projeto do qual o governo indiano quer adquirir tecnologia na área de defesa. Então a gente fez uma JV, uma joint venture com a Índia, com uma empresa privada, onde a gente transferiu tecnologia para essa empresa, somos sócios dessa empresa com 49%. Semana passada, 10 dias atrás, saiu a nossa autorização para produzir na Índia, porque a gente conseguiu um país mais burocrático do que o Brasil. E isso de uma certa forma, Thiago, foi uma vantagem competitiva para a gente, porque a gente tem uma experiência em burocracia, né? Os americanos não tem, o resto do mundo não tem, né? Então isso foi uma vantagem, a gente está totalmente estruturado, a fábrica começa a produzir no início do ano, já com autorização, então a fábrica está toda montada, pronta, laboratórios balísticos, enfim, tudo mais. Junto com isso, nós estamos participando de uma mega licitação, né? Estamos no processo de fuzis, é a maior licitação de armas táticas do mundo, de longe. Em dezembro, se não postergar mais uma vez, deverão começar os testes dessa mega licitação, isso vai ser um passo importante na companhia, né? E aliado a isso, mais recentemente, a gente está pesquisando o mercado da Arábia Saudita, também pelo mesmo projeto da Índia, de trazer tecnologia na área de defesa, né? Isso é uma decisão do governo da Arábia Saudita e nós estamos pesquisando aquele mercado para também olhar a probabilidade de montar uma fábrica na Arábia Saudita. Então, lá é menos burocrático. Lá é muito, muito, muito rápido. Isso é um outro problema, né, Sérgio? A gente tem que tomar cuidado porque eles são muito rápidos, então temos que ter bastante cautela. E está bastante avançado as pesquisas lá para esse negócio. Vamos ver se na virada do ano, aí, no primeiro trimestre do ano que vem, a gente tem uma decisão já. Então, só para concluir, a gente então tem uma fábrica no Brasil, uma fábrica nos Estados Unidos há 40 anos, uma fábrica na Índia e pesquisando uma possibilidade da Arábia Saudita também. Legal, já que falamos aqui de investimento, Sérgio, gostaria que você falasse um pouquinho do que exige possibilidade de alocação de capital, inclusive pagamento de dividendos. Vocês no passado tinham uma dificuldade, né? Essa dificuldade foi superada, hoje o balanço da empresa é super saudável. Imagino que agora dá para pensar em dividendos, recompra, aquisições, investimentos em novas plantas. Qual é a cabeça da gestão sobre a alocação de capital? Acho que a questão dos dividendos é uma questão muito importante. A gente nos últimos anos distribuiu até mais que o mínimo que o nosso estatuto determina, que são 35% do lucro líquido ajustado. Então a gente já tem uma política de dividendos mais agressiva que a média de mercado, né? A gente distribui 35%. Obviamente, a gente daqui para frente passa a ser uma empresa pagadora de dividendos. Nesse ano a gente teve, em abril, nós tivemos uma AGE. Nessa AGE a gente acabou aprovando uma reserva estatutária. O que é essa reserva estatutária de 302 milhões? É uma reserva que permite ao Conselho de Administração deliberar sem necessidade de levar para nenhuma assembleia extraordinária com os acionistas, deliberar sobre a distribuição de dividendos em qualquer período do ano. Então, o que acontece hoje em dia? O Conselho de Administração pode deliberar o pagamento de dividendos a qualquer momento. Então, a gente já tem hoje uma flexibilidade muito maior para pagamento de dividendos. Obviamente, né, Thiago, acho que o mais importante é caixa. Eu sempre brinco, caixa é rei. À medida que a empresa tiver caixa, a gente obviamente tem um comprometimento muito grande com distribuição de dividendos. A gente também aprovou
nessa AGE um programa de recompra de ações. Então, a gente já tem um programa de recompra de ações. A tendência é que logo a gente comece a entrar para fazer a recompra no mercado. Então, a gente está pensando muito em recompra e, obviamente, também pensando na distribuição de dividendos. São duas questões que nós, como diretoria da empresa, nos últimos anos, temos sido muito agressivos nesses dois quesitos. A questão de investimento, a gente até discute muito isso. A gente aprovou uma linha no FINEP de cerca de 192 milhões de reais, que é justamente para construir um novo centro de engenharia. Então, o que a gente pensa para os próximos anos? Boa parte do investimento que a gente tem no ano de 2024 e 2025 vão ser voltados com esse recurso do FINEP. Então, a gente pretende investir muito forte em engenharia, só que esse dinheiro já é um dinheiro carimbado pela FINEP. Então, a gente vai investir. E os outros investimentos em CAPEX devem diminuir, porque, como o Salesi falou, a gente já investiu cerca de 500 milhões nos últimos anos, a gente já renovou o Parque Fabril. Então, os investimentos que a gente vai ter mais forte agora é justamente esses investimentos em engenharia e esses investimentos que a gente tem em novos produtos. Como o Salesi falou, novo produto é uma necessidade da empresa devido ao mercado. Então, a gente deve voltar muito isso, então a gente vê uma necessidade de CAPEX, principalmente de máquinas e novos equipamentos, diminuir nos próximos anos. E a questão de aquisição, acho que o Salesi pode falar um pouco, a gente tem olhado de maneira bem efetiva, né, Salesi, uma possível aquisição aí, principalmente de uma empresa voltada para law enforcement. Complementando o que o Sérgio falou da questão de investimentos, a gente fez várias mudanças, vários movimentos na companhia, mas que criou fundamentos sólidos na companhia. Então, durante esse boom que a gente teve nos anos de 21 e 22, a gente aproveitou para investir em equipamentos, novos processos e pesquisas em materiais e produtos. Então, nós temos hoje uma prateleira lotada de novos produtos que a gente vai, na medida da necessidade, lançando no mercado. Então, nós não precisamos fazer grandes investimentos por conta disso, né? Por outro lado, a gente tem um portfólio de produtos ainda não completo na área de law enforcement, na área do mercado policial e militar. Então a gente tem duas maneiras de acelerar isso, né? Tem duas maneiras de entrar nesse mercado, desculpa. Uma acelerando isso, que seria uma aquisição, uma JV, alguma coisa de uma empresa já estruturada nesse segmento. Outra é o que nós estamos fazendo até aparecer essa oportunidade, que é aumentar o nosso portfólio nessa área militar e área policial. Um exemplo disso é o produto que nós vamos lançar no início do ano que vem, que é uma nova submetralhadora em calibre 9mm, que vai ser a mais leve, a mais compacta e a mais eficiente do ponto de vista do mercado policial. A gente deve lançar isso no primeiro semestre. Nós lançamos armas táticas recentemente, o T4, né, em calibre 5,56, em calibre 300 Blackout, o T10 em 7,62, e agora, mais recentemente, o T9 em calibre 9mm. Então, a gente está compondo esse portfólio de produtos militares. Temos outros produtos na prateleira também nessa área militar. Então, a gente, de novo, nesse momento, como disse o Sérgio, até porque nós estamos nesse período de transição, né, principalmente por conta do mercado brasileiro, a falta de legislação, o caixa é o mais importante, né? O caixa é o mais importante e, evidentemente, o pagamento de dividendos de 35% do nosso lucro líquido ajustado, que é a nossa proposta, foi a nossa proposta quando a gente viabilizou a companhia para começar a pagar dividendos, né, Sérgio? Quando a gente, inclusive, não podia pagar por conta do nosso saldo devedor do capital social. Do capital social, né? Então, em resumo, é isso aí. Bom, Salesi, queria dar a oportunidade para você se dirigir aos seus acionistas ou potenciais acionistas para falar do futuro da empresa e também, caso as pessoas queiram conhecer mais a sua companhia, como que elas podem fazer. Então, aliás, nós temos uma PMEC agora dia 6 de dezembro. 6 de dezembro aqui, nesse local. Então, você foi privilegiado, chegou primeiro, né? Pôde conhecer toda a nossa estrutura aqui. Então, eu convido aí todos os nossos acionistas, futuros acionistas, investidores, enfim, a conhecer a nossa estrutura aqui em São Paulo. Essa loja foi feita para esse segmento, para os nossos investidores, para os nossos acionistas, enfim. Aqui nós temos todo o nosso portfólio, temos linha de tiro e um espaço muito agradável para a gente recebê-los todos aqui. Então, já quero convidá-los todos para a PMEC dia 6 de dezembro aqui na nossa loja.
E dizer para vocês que a Taurus é isso, sempre uma empresa bastante transparente. A gente trabalha desde 2018 nessa gestão da Taurus, buscando, primeiro, criando fundamentos sólidos para essa companhia, e segundo, trazendo sempre a gestão da companhia de uma forma muito transparente. Então, quero te agradecer pela oportunidade, muito obrigado, estamos sempre à disposição de vocês. E você, qual a próxima empresa você gostaria que eu convidasse para mais um Intrigs CEO? Bota aqui nos comentários e a gente vai aprender.